4º programa do Cine em Debate. Um programa de... Vocês estão perguntando quem que é essa pessoa aqui do meu lado, né? Sim, a cada 4 programas a gente traz um convidado de fora para deixar mais rica o nosso debate, mais rica a nossa roda, né? E o convidado de hoje é o Douglas Jensen. Ele é roteirista, ele é escritor, diretor também, e eu sei que ele gosta muito desse filme, então foi uma escolha muito sábia trazer ele também para agregar um pouco mais no filme de hoje, que é Sociedade do Poetas Mortos. Lembrando que o nosso programa Cine Debate ele vai passar todos os sábados às 9 horas da noite e ele será reprisado, dividido em 3 programas pela internet no YouTube, de terça, quinta e sábado na Actoro TV. Tá, pessoal? Então vamos começar pelo resenhista da vez, que na verdade sou eu. Então eu vou falar de um filme que me tocou muito, mexeu muito com a minha sensibilidade, e através desse filme eu pude perceber o quanto que as palavras e os pensamentos podem mudar o mundo, e como que esse filme, apesar de ser um clássico, ele é tão vivo ainda nos dias de hoje, né? Então vamos começar falando, se você quiser tirar essa caneta, sobre Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme se passa no ano de 1959. Ele é uma época 50 anos atrás, ao mesmo tempo tão atual. Por quê? Conta a história do professor... Mr. Kinney. O Mr. Kinney, interpretado pelo Robin Williams, que é um professor que estudou nesse colégio. Esse colégio é o colégio... Academia Elton. Academia Elton, bem lembrado, que é uma academia muito conservadora, que a intenção deles era formar jovens para as universidades de Harvard, como médicos e advogados. E essa formação conservadora, na verdade, não é uma formação, é uma informação, é uma faculdade, é uma escola que informa os alunos, mas esquece de um determinado, de um ponto muito marcante na vida de todo mundo, que é formação de ideias, né? Você ser dono do seu pensamento, e você pensar e levar isso adiante para a vida, né? Não só para os conhecimentos adquiridos, mas o conhecimento para você lidar com isso e lidar com as emoções do dia a dia. Então, o Robin Williams, ele interpretou esse professor que foi um dos alunos dessa escola, e depois de alguns anos ele retorna a essa escola agora como professor de inglês, né? Então ele vai dar de literatura, né? Ele vai ensinar poesia aos alunos. Então ele chega com métodos completamente diferentes, né, aos propostos pela escola. Então ele faz, na verdade, uma revolução na cabeça desses jovens que estão tão programados para viver, para serem médicos, advogados, seguir aquela vida bem regrada, bem quadrada, né? Então... Para meio que viver o que as outras pessoas esperam deles. Sim, né? Conseguir o que os pais esperam deles, né? Sim. Principalmente os pais. Expectativas expectativas dos pais depositados nos filhos, sabe? É que não podia se escolher o que fazer, né, naquela época. Naquela época tinha que seguir o negócio do pai, né? Ou então a profissão do pai. E essa escola, essa academia, ela se baseava em 4 pilares, que é bem explícito, que é a tradição, honra, disciplina e excelência. Nada podia sair dali. Né? Então, era isso, era passado nu e cru o conteúdo, né? E era para ser absorvido o que estava escrito e não pensado. Simplesmente isso. Deixa eu só fazer um parênteses, porque se você não assistiu esse filme ainda, ele está disponível no Netflix. Então, se você não quiser tomar spoilers, assista primeiro e depois volte para assistir o programa. Ou assista e corra o risco de tomar spoilers. Sim, a gente provavelmente vai falar de spoilers, porque ele é um filme muito, muito rico, com emoções. E já é um filme bem antigo também, já era para você já ter assistido. Não, brincadeira. Mas, voltando, quem que nunca em alguma roda ou então em alguma conversa não falou da expressão carpe diem, né? O aproveite o momento, né? Esse filme, esse professor, ele vai realmente passar para esses alunos a lição do carpe diem, né? A essência do carpe diem, que é você aproveitar o momento amando, sentindo, se revoltando, né? Não sendo condicionado a viver uma vida que não é sua, né? Então, quando esse professor retorna a essa escola, ele se depara com alunos completamente engessados e robóticos, né? E quando ele chega para falar sobre poesia,
eles já por que nós vamos aprender sobre poesia? O que um advogado ou um médico vai aproveitar isso para a vida com poesia? Né? E aí ele conta um segredo, que na verdade o estudo da poesia não é só porque a poesia é bonitinha. Na verdade, eles leem e escrevem sobre poesia porque a poesia faz parte da raça humana, e a raça humana ama, se apaixona, sofre. Então ele fala que não só o conhecimento adquirido para você ser um bom profissional é importante, mas também como o conhecimento para você poder se emocionar, sentir e poder colocar isso na sua vida para as próximas gerações também. Então é uma lição de vida, é uma formação de ideia, uma formação do eu pensante, da sua identidade como pessoa, né? Então é muito além de uma poesia, né? A arte, né? A arte está muito Sim. presente, porque a arte é transgressora, né? Ela mexe no conforto, né? Quem se identifica com a arte, ela tá saindo da zona de conforto sempre, Sim. né? A arte, Porque ela faz pensar, ela faz se expressar em todos os sentidos. E um dos diálogos dele, ele fala, né, que medicina, advocacia são importantes para a humanidade, mas a poesia é algo que vale a pena viver. E pode trocar a poesia por arte, acho que qualquer tipo de arte vale a pena viver, né? Sim, faz você sair daquela caixinha, pensar com outros parâmetros, com uma outra forma, né? E inclusive na primeira aula ele já choca os alunos mostrando uma foto de da primeira turma de graduados daquela escola, e ele, pela imagem dos alunos, ele pergunta: será que esses alunos viveram o momento? Será que eles pensaram? Eles passaram por essa trajetória como, né? E aí ele até fala uma coisa muito, muito interessante, né? Você está aqui, né? Existe vida e identidade. E a peça continua. Qual verso que você iria escrever? Né? Qual seria a sua participação nessa peça, né? Que seria, né, a vida, né? E aí a gente pode perceber, nossa, mas o que um aluno de 17 anos pode pensar sobre a vida? Na verdade, tudo, né? Eles descobrem, inclusive, que esse professor ele fazia parte de uma sociedade secreta, que é a Sociedade dos Poetas Mortos, em que alguns alunos fugiam daquela realidade da escola e se juntavam para falar sobre poesia, para falar sobre música, para falar sobre sexo, sobre várias outras coisas também, né? E eles descobrem que esse professor fazia parte dessa sociedade. E a partir desse momento eles decidem também a criar a Sociedade dos Poetas Mortos, né? Vamos pra caverna, né? É Sim. meio Que que uma legal. fuga. É meio que comparação com colégios muito... não é rude a palavra, é muito fechado, muito rigoroso, e eles têm essa sociedade como um escape para aquele ambiente opressor, vamos colocar assim. O mais interessante do filme é ver como o filme foi feito nos anos 80, ele se passa 30 anos antes, nos anos 50, mas hoje, 30 anos depois, o assunto do filme continua completamente atual, contemporâneo, assim, né? Sim. Toda essa discussão da busca pela profissão e da pessoa ter que decidir isso durante a adolescência, e ter a pressão dos pais de querer que elas sigam carreiras rentáveis e tradicionais, né, de direito, de medicina, de engenharia, enfim. E Você vai fazer o Enem ou e não? da arte subjugada, assim, né, a arte tratada como uma coisa irrelevante, assim, né, que não traz... Não agrega a sociedade. Não agrega e não faz as pessoas... E a escola não faz as pessoas aprenderem a pensar, faz as pessoas aprenderem a passar no vestibular. No caso dos Estados Unidos, a conseguir a nota para conseguir uma bolsa numa universidade. O processo lá é um pouco diferente do nosso, né? Sim. Tem uma cena, isso que tu falou agora é interessante, porque tem uma cena do professor Kid conversando com um colega de trabalho dele, e ele vem dizer que o professor, ele é um formador é um formador de opinião. Uhum. E aí o professor diz: como você quer que eu forme, eu acho que alguns de vocês abordaram, como você quer que jovens pensem por conta própria, né, de 17 anos, né? A gente ensina eles a entrar para a faculdade, o conhecimento para entrar para a faculdade, daí para frente já não é mais responsabilidade nossa. E esse mesmo colega de trabalho dele, no final das contas,
acaba percebendo que a forma como ele pensava estava errada. Porque, na verdade, ele tem que ensinar os jovens a decidirem o futuro deles, a pensarem da forma como eles querem pensar, e não essa forma doutrinadora que você tem que ter o conhecimento que a escola impõe em você. Na verdade, você tem que criar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua visão do mundo. Tanto que tem uma cena que o professor pede para os alunos subirem numa mesa e verem o mundo, olharem a sala de uma outra perspectiva. Sim. Então, olhar o mundo de uma perspectiva diferente. E essa cena é interessante, porque o professor ele é um formador de opinião e não um impositor. A cena disso. que esse professor tá na rua falando, acho que vocabulários em latim, Ele tipo, aquela lá é árvore, se fala assim, aquilo ali é um prédio, se fala assim, tá ligado? E o professor que é habituado a ter uma sala de aula com carteiras, o quadro, lecionar assim, sabe? E meio que no final ele entende que há outras formas, sabe? Uma coisa que você me fez lembrar foi numa aula de poesia que ele estava falando para os alunos que lá naquela escola eles estudavam poesia através do método de Bryan, que é um método de calcular como é que uma poesia ela funciona. Então, por fórmulas e cálculos, eles conseguem calcular o que é a imagem daquela poesia, o que aquela poesia quer trazer. E aí ele fala, isso é excremento, ele fala. Como é que você vai calcular uma poesia com fórmulas e diagramas? Não tem como você calcular uma poesia, você tem que sentir a poesia, você tem que viver ela, você tem que tirar ela de dentro de você. Então, como é que você consegue, né, racionalizar uma coisa que é impossível de racionalizar, é só sentindo, né? E inclusive ele manda, arrancar as páginas do livro. Arrancar as páginas essas desse páginas. Rasga. E o interessante é chocados, que assim. ele instiga os próprios alunos, por meio de atividades diversas, ao ar livre, com atividades físicas, Sim. a criarem suas próprias poesias. Tem uma cena interessante, porque ele diz que, na verdade, e é o ponto forte do filme, que a gente tem que acreditar no que é das nossas crenças, não no que as pessoas impõem na gente, né? Por exemplo, há uma cena que ele pede para os alunos andarem, e aí com o tempo eles vão andando um com o outro. Mas, assim, a gente, no final das contas, a gente vai ser julgado por pensarmos diferente, por termos uma perspectiva diferente de algo e até chamar de loucos, não é? Mas, no final das contas, os maiores artistas, cientistas, eles tiveram uma perspectiva diferente das coisas e trouxeram coisas inovadoras, tanto na ciência, na economia, na literatura. E essa visão de tu não só prover o conhecimento, mas instigar os alunos a criarem a sua forma de a criarem tudo isso, né, criarem a própria poesia, a pensarem do jeito que eles acham que é o certo. Sim, é fazer as pessoas pensarem de outra forma, né? Vamos dar só um intervalinho rápido e depois a gente continua falando mais sobre Sociedade dos Poetas Mortos.